É com enorme prazer que convidamos o professor Antônio Nóvoa. Professor Antônio Nóvoa, doutor em Ciências da Educação e História Moderna e Contemporânea, reconhecido internacionalmente como um grande pensador da educação. Desenvolve pesquisas sobre história da educação e formação de professores. Reitor honorário da Universidade de Lisboa e professor catedrático do Instituto de Educação da mesma instituição. Foi presidente do Comitê de Pesquisa e Redação da Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação da Unesco, responsável pelo relatório Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação, recentemente publicado, apontando caminhos para a transformação da educação e da escola. A palestra será Escolas e Professores, Proteger, Transformar e Valorizar. A palestra terá duração de 50 minutos e, após esse período, o professor abrirá para perguntas. Com vocês, com muito carinho, recebam o professor Antônio Nóvoa. Muito obrigado pelo vosso convite, muito obrigado pela vossa presença. Espero que esta próxima hora e meia, vos possa ser útil. O meu objetivo ao vir aqui, ao aceitar este convite de Cubatão, não é propriamente explicar ou explicitar grandes teorias, é mais entrar num diálogo convosco, com as professoras, com os professores de Cubatão, e tentar que alguma coisa do que eu possa dizer ou do que eu possa conversar convosco vos possa ser útil. Espero que o meu português não seja muito mau, não é? E que o meu português possa ser entendido pelas pessoas. Prometo falar devagar, porque eu sei que esse é um dos problemas da maneira como nós, portugueses, falamos português. E como eu já disse noutras palestras, talvez vocês me possam, no final da palestra, fazer aquele que foi o maior elogio que um brasileiro me fez nas muitas vezes que eu venho ao Brasil, que eu tenho vindo nas últimas décadas. Foi um taxista de Brasília que me trouxe do aeroporto até ao hotel e que, quando chegou ao hotel, me disse: gostei muito de conversar com o senhor. E eu disse-lhe: eu também gostei muito de conversar com o senhor. Eu paguei-lhe, fui à mala, ele deu-me a mala e ele entendeu que devia fazer um elogio suplementar e disse-me assim: gostei muito de conversar com o senhor e até lhe quero dizer uma coisa. O senhor, para um estrangeiro, até que não fala muito mal português, não é? Então, eu espero que vocês possam também, não é, no final dizer: o homem é estrangeiro, mas a gente entende alguma coisa do que ele diz, não é? Os colegas que me convidaram pediram para eu falar do meu penúltimo livro publicado no Brasil, na verdade publicado em colaboração com uma colega brasileira, a Yara Alvim, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a que nós demos o título Escolas e Professores, Proteger, Transformar, Valorizar. A Ana Paula, aqui presente, da empresa Diálogos de São Paulo, publicou o meu último livro, e esse é sobre professores, a que eu dei o título Libertar o Futuro. Mas hoje falar-vos-ei deste outro livro, ou melhor dizendo, falar-vos-ei de algumas das coisas que estão neste livro, de maneira muito simples, e ficarei à vossa disposição no final para alguma pergunta, alguma conversa. Proteger é o primeiro verbo.
proteger o quê? Proteger as escolas e os professores. E porquê é que as escolas e os professores precisam de ser protegidos? Porque a escola é uma instituição insubstituível e porque os professores vivem em todo o mundo, não é só no Brasil, uma situação extraordinariamente difícil, de cansaço, de mal-estar, de dificuldade em não saberem o que é o futuro, de dificuldade em lidarem com as tecnologias que chegam todos os dias em catadupas às escolas. E há uma situação muito difícil que a profissão está a viver, não é só no Brasil, é em todo o mundo, e por isso as escolas e os professores precisam de ser protegidos. E precisam de ser protegidos, acima de tudo, de três tendências, de três discursos ou tendências que eu designo criticamente por futuristas, que parecem muito modernas, que parecem muito inovadoras, que parecem muito anunciadoras do futuro, que se acentuaram muito durante a pandemia e que de algum modo anunciam o fim da escola, a escola está obsoleta, a escola já não serve, aquela frase horrível que eu já ouvi repetida 1000 vezes no Brasil, a escola do século XIX e os professores do século XX não servem para as crianças do século XXI e por aí adiante, por aí adiante, por aí adiante, tendências que de algum modo corroem, vão destruindo, vão desgastando as escolas e os professores. E a primeira dessas tendências, uma das mais fortes, é a ideia de que a educação acontece em todo lado. A educação é ubíqua, a ideia da ubiquidade da educação acontece em todo lado, acontece em casa, acontece na rua, acontece na televisão, acontece no digital, acontece naturalmente em todo lado, sobretudo em casa. As crianças aprenderam em casa durante a pandemia, podem aprender em casa. Talvez a escola possa ser dispensada num futuro mais ou menos breve. A minha resposta é 3 vezes não. Não. A escola é hoje e vai continuar a ser uma instituição única e insubstituível para educar todas as crianças. No dia em que perdermos as escolas, estaremos a perder, dizia-nos um dos mais extraordinários educadores brasileiros, um senhor chamado Darcy Ribeiro, dizia ele, a escola pública é a maior invenção do mundo. E as sociedades não podem perder esta invenção, achando que agora a educação está em todo lado, está na nuvem, está no digital, está na casa, está em todo lado. Temos de resistir a estas tendências e afirmar a importância das escolas e dos professores. Mas proteger também de uma segunda coisa para a qual eu vos chamo a atenção, que é a ideia de que tudo são aprendizagens. Claro que as aprendizagens são essenciais. Claro que não há escola sem aprendizagem. Claro que não há escola sem aprendizagem que possa ser medida, mensurável. Claro. Mas a educação é mais do que a soma das aprendizagens. Nós podemos admitir que as crianças podem aprender sozinhas, em casa, em frente ao computador, muitas coisas. Há muitas coisas que as crianças ou nós podemos aprender sozinhos, em casa, em frente a um computador. Sim, mas para nos
educarmos, não estou a falar de aprender, estou a falar de educação. Para nos educarmos, precisamos dos outros. Porque a educação é um ato coletivo, é um ato que se faz na relação com os outros, é um ato que implica sentimentos, emoções, empatia, compaixão, que implica uma relação humana e por isso é uma coisa que é mais do que aprendizagem. Quando falamos apenas em aprendizagens, estamos a diminuir o ato educativo e estamos a admitir que se pode aprender apenas sozinho e que não precisamos dessa dimensão social, dessa dimensão coletiva que está na educação. A educação é sempre uma relação de diálogo, é sempre uma relação de encontro humano e se perdermos essa dimensão, ficaremos em frente à tela de um computador a aprender muitas coisas, mas não a sermos educados, mas não a educarmos-nos, porque a educação implica um ato coletivo num espaço comum, num espaço onde estão outros seres humanos, outras pessoas, outras crianças, outros adultos. E claro, a última destas tendências nefastas, é a tendência das tecnologias. A ideia cada vez mais forte que consideram as tecnologias como a solução de todos os problemas, as tecnologias como o futuro da educação. E a minha resposta é outra vez não. As tecnologias são importantes? Sim. A cultura digital das novas gerações é importante? Sim. Nós todos que estamos nesta sala, e mais ainda as nossas crianças, vivemos em sociedades digitais? Sim. A escola pode ignorar essa dimensão digital das nossas sociedades? Não. A escola tem que perceber a importância das tecnologias? Sim. E tem que utilizar as tecnologias? Sim. Mas as tecnologias não são a solução nem o futuro da educação. As tecnologias não são solução para nenhum problema educativo. As tecnologias não são solução para nenhum problema pedagógico. Os problemas pedagógicos são pedagógicos, não são tecnológicos. A tecnologia não é um problema tecnológico. A tecnologia é um problema pedagógico. É a maneira como a utilizamos, a maneira como a pomos ao serviço de uma boa pedagogia. Isso é que é importante e não a ilusão de que a tecnologia pela tecnologia, de que mais tecnologias atrás de mais tecnologias, que mais dispositivos e a inteligência artificial e os chats GPT vão ser a solução para os problemas da educação e vão ser o futuro da educação. Não, não vão. Temos de as reconhecer, de reconhecer a sua importância, mas não lhes dar este estatuto. Porque, como vos disse há pouco, a educação é feita de encontros, é feita de relações, é feita de sentimentos, é feita de emoções, é feita de um conjunto de realidades muito mais vastas do que apenas as aprendizagens e as tecnologias. É claro que estas três tendências, a que, com um conceito mais teórico, nós poderíamos chamar as tendências da ubiquidade. Ubiquidade é essa ideia de que a educação está em todo lado e tudo é educação. A tendência das aprendizagens, aqui no sentido de uma espécie de reduzir tudo à aprendizagem, de dizer que tudo é aprendizagem. E a ideia das tecnologias, que está por aqui alguns, eu não consigo ver, não são inocentes. Estas três tendências,
a tendência da ubiquidade, a tendência do que alguns de nós designamos na brincadeira, não o aprendizado, mas o aprendizagero, não é? O exagero de um discurso sobre as aprendizagens. E a tecnologização não são tendências inocentes. Elas cruzam-se com uma das realidades mais poderosas do mundo, que é uma fortíssima indústria global da educação, com fortíssimos interesses de grandes empresas globais que estão hoje a dominar a educação, que pensam a educação como um mercado, que pensam os alunos como clientes, que pensam as escolas e os municípios como clientes, não é? E que estão a introduzir um fator de mudança radical do que é a educação e o que nós devemos, na minha opinião, combater profundamente. E mais, esta indústria global da educação é muito poderosa no mundo inteiro. Mas, não há nenhum país do mundo onde ela seja mais poderosa do que no Brasil. Não há nenhum país do mundo, nem nos Estados Unidos, nem em Singapura, nem na Europa, nem no Reino Unido, onde ela seja tão poderosa como no Brasil. E, portanto, temos de ter muita precaução, muita prudência, temos de ter um olhar crítico sobre isto, não para recusar a importância da casa, não para recusar a importância das aprendizagens, não para recusar a importância das tecnologias, mas para perceber de onde é que vêm estes discursos, ao serviço de que é que estes discursos estão e sermos capazes de lhes contrapor como professores, como escolas, como professores públicos, como educação pública, uma outra atitude, um outro comportamento, uma outra visão do que é o futuro da educação. É essa outra visão que eu vos procurei trazer aqui no segundo momento desta conversa. E o segundo momento é transformar. Disse eu no primeiro verbo, proteger. Digo eu no segundo verbo, transformar. Transformar o quê? Pois bem, transformar a escola e a pedagogia. Fiz no primeiro verbo a defesa da escola e a defesa da escola pública. No segundo verbo, e como vocês sabem, um verbo é uma ação, nesta minha segunda ação nesta palestra, eu estou a fazer a defesa da necessidade da transformação da escola e da pedagogia. Mas falar em transformação não é falar no fim da escola. Não é dizer que a escola acabou. Não é dizer que a escola já não serve. É dizer que ela precisa de se transformar para continuar a cumprir a sua missão. E transformar como? A resposta é simples. E a resposta que eu vos vou dar é de uma enorme simplicidade. Através de uma nova organização do trabalho de professores e alunos. E vou tentar explicar isto com as palavras mais simples que eu sou capaz de vos transmitir hoje. Transformar quer dizer isso mesmo, mudar a forma, transformar, transforma. Ou se quiserem, um outro conceito um pouco mais filosófico, o conceito de metamorfose da escola. Na verdade, transformação e metamorfose são muito parecidos. Transformação é ir além da forma. Metamorfose é mudar a forma.
é mudar qualquer coisa que já existe, e que se muda a forma do que já existe. Não se deita fora, não se destrói, não se acaba. Muda-se essa forma, dá-se-lhe uma outra forma. E dar uma outra forma à escola é talvez dizer apenas duas coisas. E eu vou dizer-vos apenas duas coisas, para ser o mais simples possível nesta minha conversa convosco. Mudar a forma da escola é criar novos ambientes educativos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a escola se baseou essencialmente no ambiente educativo da sala de aula. A sala de aula, o retângulo da sala de aula é o ambiente educativo tradicional da escola. Neste ambiente educativo há um espaço, há uma arrumação do espaço, há um quadro negro, há o trabalho do professor, que é o de dar aulas. Uma sala de aula serve para dar aulas, não é? Há uma organização do currículo, há uma estrutura do nosso dia-a-dia que é influenciada por aquele ambiente educativo. Todas as mudanças, todas as mudanças educativas que nós conhecemos nos últimos 100 anos, todas começaram por uma mudança dos ambientes educativos. Todas. E porquê? Perguntam vocês. É muito fácil. Porque o ambiente educativo condiciona aquilo que nós fazemos. Se eu quiser, neste ambiente educativo, fazer trabalho de grupo, eu não consigo. Eu tenho que mudar este ambiente, tenho que rearrumar o espaço, se eu quiser fazer trabalho de grupo. Se eu, neste ambiente educativo, quiser que cada um de vocês faça um estudo individualizado, é muito difícil. Um estudo individualizado implica outro ambiente educativo. Então, o ambiente educativo condiciona, estrutura, organiza a nossa maneira de atuarmos e de trabalharmos. Eu sei que vocês estiveram aqui, a Karen disse-me, o Zé Pacheco, a falar convosco sobre a Escola da Ponte e sobre outras experiências. O projeto da Escola da Ponte começa por mudar o ambiente educativo, derrubar as paredes das salas de aulas. Eles derrubaram a parede e reconstruíram outro ambiente educativo. E no dia em que derrubaram a parede, no dia em que derrubaram aquela parede, disseram, bom, mas neste novo ambiente educativo nós não podemos dar aulas. Não era possível dar aulas. Não era possível dar aulas. Era um ambiente, era um espaço muito grande, a voz do professor já não chegava a todos os espaços e o professor já não podia dar aulas. Então, se não posso dar aulas, tenho que fazer outra coisa. Tenho que trabalhar de outra maneira. Tenho que me organizar de outra maneira. Isto para vos dizer que o ambiente educativo não é apenas uma questão de arquitetura. Não é apenas uma questão de arquitetura. É também arquitetura. Mas ele influencia o nosso comportamento, influencia a nossa maneira de estar, influencia a maneira como nos organizamos. E nestes novos ambientes educativos é simples. O que eu vos estou a dizer não é nada de teoria, é simples, não é? São ambientes educativos deste tipo, não sei se conseguem ver lá atrás. São ambientes educativos que todos nós conhecemos há muitos anos. Não é uma coisa extraordinária, não é uma novidade extraordinária. Bom, são ambientes
onde umas crianças estão a fazer umas coisas, outras crianças estão a fazer outras, umas crianças estão a trabalhar sozinhas, outras crianças estão em grupo, outras crianças estão na rua a fazer algum projeto, outras crianças estão a estudar, estão a fazer algum tipo de criação. Quando vocês olham para estes ambientes, o que vocês veem sobretudo é diversidade. O que vocês veem sobretudo, a primeira reação que se tem quando se olha para isto, é que isto é diferente. Não é a estrutura tradicional do ambiente educativo da sala de aula. E é por isso que estes ambientes são ambientes de diversidade e são ambientes de maior inclusão. De maior inclusão, e creio que esse é o tema do vosso seminário, permitem uma educação de maior equidade, em que as pessoas se sentam umas com as outras a trabalharem. E aqui vem, talvez, o ponto mais importante da minha conversa convosco. Transformar a escola e a pedagogia é o quê? É apenas isto. É a coisa mais simples que vocês possam imaginar. E, no entanto, é talvez a maior revolução dos nossos tempos. É dizer o seguinte: o importante na escola, o que é verdadeiramente importante na escola, é o que está a acontecer ali naquelas 4 imagens. Esta imagem é de uma escola dos Estados Unidos, de Memphis. Esta imagem é de uma escola brasileira. Esta imagem é de uma escola de Singapura, na Ásia. Esta imagem é de uma escola da Etiópia, em África. São escolas iguais às nossas, iguais às vossas. Não são escolas extraordinárias, com uma arquitetura extraordinária, uns colégios maravilhosos, com milhões e milhões de reais de orçamento. Não. São escolas iguais às nossas. Iguais às nossas. Não tem nada de especial. Não tem nada de especial. Não há aqui nada que não pudesse existir nas nossas escolas. Não é? Quando vocês olham para aqui, quando vocês olham para estas 4 imagens, sobretudo as 3 primeiras, naquela última já não é tanto verdade, mas nas outras 3, se vocês tivessem que dizer uma coisa do que vocês veem aqui, sobretudo nestas 3, o que é que nós vemos nestas 3 imagens? Vemos uma coisa de uma enorme simplicidade e que é a chave, é o segredo de todas as mudanças na educação. Vemos o quê? Vemos alunos a trabalharem. Vemos alunos a trabalharem. Vemos o trabalho dos alunos. Vemos os alunos a estudarem. Vemos os alunos a trabalharem uns com os outros. Vemos os alunos a fazerem projetos. Vemos os alunos a fazer pesquisa. Vemos os alunos a fazer aquilo que é central para o futuro da educação. Alunos a estudar e a trabalhar uns com os outros. Alunos a estudar e a trabalhar uns com os outros. Não vemos alunos a ouvirem aulas, a tirarem notas das aulas, a ouvirem o professor a dar aulas, a ouvirem o professor a dissertar matéria. Vemos os alunos a estudar e a trabalhar. E esta é, meus amigos e minhas amigas, a pequena grande revolução da educação do futuro. Como dizia um filósofo francês, há um século, que tinha feito um texto em que fez uma provocação, ele dizia: eu sonho com uma escola em que quem trabalha são os alunos e não os professores. Nesta escola, quem trabalha são os alunos. E esta é a escola do futuro. E isto é de uma enorme simplicidade, e nesta enorme simplicidade muda tudo. Nesta enorme simplicidade
muda tudo. Muda o nosso trabalho, muda a organização do nosso trabalho, muda a organização curricular, muda a organização dos horários dos professores, muda a organização da escola, muda a organização dos espaços, muda tudo. E ao mudar tudo, nós conseguimos uma educação que contemple a ideia da diversidade, da inclusão e da equidade. Porque numa sala de aula tradicional, nós podemos ter 30 alunos e os 10 das últimas filas nem sequer estão lá. A cabeça deles não está lá. Os últimos das últimas filas não existem. Não existem para o professor, não existem para a escola. Eles estão ali, não aprendem nada, não acontece nada. Neste tipo de trabalho, isso não é possível. Todos os alunos estão de algum modo envolvidos em algum tipo de atividade. Não é possível que alguém fique esquecido nas últimas filas. E é por isso que este tipo de ambiente educativo é o ambiente educativo que permite a diversidade e a inclusão. Proteger, primeiro verbo. Transformar, segundo verbo. Valorizar, terceiro verbo. Valorizar o quê? Minha resposta, a capacidade de iniciativa de escolas e professores. Valorizar como? Valorizar como? Criando as condições para que estas iniciativas e experiências se possam desenvolver. O que é que eu quero dizer com estas duas coisas? Quero dizer outra coisa muito simples. Outra coisa muito simples. Valorizar a nossa capacidade de iniciativa. Que cada um dos professores, que cada uma das professoras que está aqui nesta sala tenha essa capacidade de iniciativa. Possa dizer com um colega do lado, vamos começar a fazer alguma coisa diferente. Vamos começar a dar um pequeno passo. Foi assim que começou a Escola da Ponte. Eu insisto neste ponto. A Escola da Ponte é uma pequena escola pública, no norte de Portugal, na Vila das Aves, um território, naquela altura em que a Escola da Ponte se iniciou, um território onde havia muita pobreza, muita miséria, muito desemprego, uma escola pública degradada, uma escola pública com péssimas condições, mas teve lá o Zé Pacheco e outros colegas que disseram, e se começássemos a fazer alguma coisa diferente? E se começássemos a organizar-nos de maneira diferente? O que é verdadeiramente extraordinário na Escola da Ponte é que a Escola da Ponte era uma escola igual ou pior do que todas as outras escolas públicas de Portugal. O que é extraordinário na Escola da Ponte é que não tinha nada de extraordinário. Não tinha nada de extraordinário. Era igual. Exatamente. Era igual. E ali nasceu uma das experiências mais extraordinárias do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista educativo. Mas, para que haja capacidade de iniciativa de escolas e professores, é preciso criar as condições mínimas para que estas iniciativas ocorram. E aqui vem a responsabilidade política, vem a responsabilidade dos gestores da educação, vem a responsabilidade dos ministros, vem a responsabilidade dos secretários de educação, vem a responsabilidade dos estados e dos municípios, a quem eu digo, e digo aqui, como digo em Portugal, como digo na França, como disse há 2 meses em África, como disse em Itália,
como disse na Coreia do Sul há pouco tempo. Digo a mesma coisa aqui que digo no meu país e nos outros. Aos ministros e aos gestores eu digo: façam menos leis, façam menos reformas, façam menos currículos, façam menos resoluções, façam menos regulamentos, façam menos livros didáticos, façam menos tecnologias, façam menos materiais pedagógicos, façam menos dessa coisa toda, que é aquilo que vocês sabem fazer. Parece que só sabem fazer isso, que só sabem fechar-se com os grupos de trabalho lá no Ministério da Educação e cá vai mais 200 tecnologias para as escolas, mais 300 livros, mais 400 resoluções. Façam menos disso tudo e façam sobretudo o que nós precisamos que seja feito. Criem as condições nas escolas, desburocratizem as escolas, digam aos professores que podem organizar o trabalho de outra maneira, que não têm que estar sujeitos às mesmas normas, à mesma organização de trabalho, às mesmas diretrizes, às mesmas coisas. Deem liberdade àqueles que querem fazer alguma coisa, àqueles que querem fazer diferente. Criem as condições para que eles o possam fazer. E esta é a grande mudança. Se vos falei da mudança da atitude dos professores, esta é a grande mudança da atitude dos políticos que nós precisamos para os próximos anos. No Brasil e no mundo inteiro. No Brasil e no mundo inteiro. Não é diferente em Portugal, não é diferente em França, não é diferente noutros países. E isso significa que nós precisamos que se promovam, de promover experiências concretas, coisas concretas. E precisamos desesperadamente de as partilhar, de conhecer o que se faz noutras escolas, de partilhar e de publicar. Publicar não no sentido de publicar artigos, no sentido de tornar público o que se faz. O que se faz na escola A, na escola B, na escola C. Estava a conversar com a Karen e com a Ana Paula, estava a dizer, a minha próxima atividade, a próxima coisa que eu vou fazer, começando nos primeiros dias de novembro deste ano, eu vou fazer uma viagem pedagógica pelas escolas públicas de Portugal para escrever, porque Portugal tem centenas de escolas como a Escola da Ponte, centenas, mas não se conhecem. Os próprios professores às vezes vivem numa escola a 2 km e não sabem o que se faz na outra escola a 2 km. E nós precisamos de partilhar estas experiências, de partilhar estas iniciativas, de partilhar estes projetos, porque é nesta capacidade de fazer e de partilhar que nós poderemos encontrar os rumos para o futuro da educação. O que eu vos estou a dizer é muito simples. O futuro da educação não está na nuvem. O futuro da educação não está numas grandes teorias. O futuro da educação não está numas modas extraordinárias. O futuro da educação não está no que eu vos possa aqui dizer, ou o Zé Pacheco, ou não importa quem. O futuro da educação está na vossa capacidade de iniciativa. Na capacidade de, com as dificuldades, com os problemas, sem ignorar nada disso, sem deixarmos de ter uma atitude crítica sobre tudo o que é a nossa realidade, sermos capazes, apesar de tudo, de ter essa coragem, a coragem dos começos, que é uma frase maravilhosa de um filósofo franco-polonês, o Vladimir Jankelevich, que nos falava da coragem dos começos. Mas houve um outro grande educador brasileiro. Falei-vos do Darcy Ribeiro. Há um outro grande, enorme educador brasileiro do século XX que tem uma frase que eu utilizo para mim mesmo como sendo uma das frases da minha vida em muitos momentos. Esse senhor chamava-se Anísio Teixeira. E o Anísio Teixeira dizia, depois de ter visto tanta coisa,
tanta teoria, eu tenho um desespero mudo pela ação. Falar menos e fazer mais. Agir. Um desespero mudo pela ação é uma fórmula absolutamente extraordinária que o Anísio Teixeira nos trouxe aqui há muitos anos e que é uma grande referência desse trio imenso de educadores brasileiros que, obviamente, tem o Paulo Freire como figura cimeira, mas em que o Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira tiveram um papel essencial. Termino, estou mesmo no fim, dizendo-vos, talvez, uma coisa que eu não sei se existe aqui, um provérbio que eu não sei se existe no Brasil, mas provavelmente existe, não é? Ele existe em Portugal. Só que no provérbio que eu vos vou trazer, e que é verdadeiramente aquilo que eu vos quero dizer hoje, eu vou tirar a negativa, vou tirar o não, e vou dizer-vos assim, nunca se esqueçam que santos de casa fazem milagres. Não é? Não esperem milagres de fora. Não esperem milagres de fora, não é? São os santos de casa que fazem milagres. E para que os santos de casa façam milagres, é preciso exigir a responsabilidade de gestores e políticos para criar as condições para que estes milagres possam acontecer, não é? É esta a responsabilidade maior dos gestores públicos, é permitir que estes milagres possam acontecer. Em grande parte, o que eu vos disse está contido no relatório que foi aqui mencionado da Unesco, no qual eu participei, em que nós chamávamos o mundo, a celebrar um novo contrato social da educação. Um novo contrato social que afirma a educação como um bem público e um bem comum. Um novo contrato social que afirma a educação como um lugar de transformação do mundo, mas sem nunca esquecermos que para que a educação cumpra o seu lugar na transformação do mundo, ela própria, educação, tem de se transformar. Para que a educação cumpra o seu papel na transformação do mundo, ela própria, educação, tem de se transformar. Essa transformação está nesta sala, está nos vossos comportamentos, está no vosso trabalho, está na vossa capacidade de iniciativa. Nem todos o vão fazer, mas muitas vezes basta que haja um, que haja dois, que haja três, e que dessa lógica se vão inspirando outras realidades. Outra vez a Escola da Ponte, e eu tenho dito isso muitas vezes, a Escola da Ponte, na sua pequenez, na sua pequena Escola da Ponte, na sua pequena experiência, teve um papel mais transformador da educação em Portugal do que tiveram muitas leis, muitas reformas do currículo, muitos regulamentos, muitas teorias. Naquela pequena experiência houve mais capacidade transformadora do que muitas outras coisas. É disso que eu vos quis aqui vir falar hoje. Deixo-vos o meu contacto para futuras conversas, mas por agora fico à vossa disposição para continuarmos esta conversa nas vossas dúvidas, nas vossas questões. Será um prazer para mim continuar esta conversa convosco. Muito obrigado. Agora vocês vão poder fazer perguntas e o professor irá responder. Então, é só levantar a mão que eu vou até vocês.
Bom dia a todos e todas. Professor, excelente, como sempre. Levando em consideração as suas argumentações, e dentro de uma possibilidade mundial de privatização da educação que se desenha, com grupos privados poderosos, principalmente aqui no Brasil, levando em consideração toda essa situação, nós temos que, então, dentro do projeto de política, nós temos dois. Um projeto que é a política neoliberal, que visa uma educação para poucos, e uma política de Estado de bem-estar social. Como é que o senhor analisa esse avanço dessas forças de extrema-direita e de direita no mundo que visam uma educação para poucos? Obrigado. Mais alguém? Ele vai responder 3 perguntas. Oi, bom dia. Eu gostaria de saber qual a nossa posição frente às questões do fundamentalismo religioso que está adentrando nas escolas e a questão da laicidade da escola também. Na esteira da fala do Carlos Riesco, eu queria saber qual é o seu pensamento sobre a influência que essa mercantilização da educação tem sobre o avanço da extrema-direita, de governos fascistas, Europa, América Latina. Qual a relação entre a mercantilização e o crescimento dessa linha política? Obrigado. Obrigado pelas vossas questões que vão, num certo sentido, na mesma linha. Eu procurei, de algum modo, já responder-lhes com a minha própria apresentação. Digamos que o relatório da Unesco, e recordo que a Unesco é a Agência das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e a Cultura, é um relatório muito claro, digamos, dá uma resposta muito clara às questões que vocês trouxeram ao propor a realização de um novo contrato social da educação, para a educação e pela educação, que considera a educação como um bem público e comum. Portanto, a ideia, a força do relatório da Unesco é a afirmação dessa dimensão pública e dessa dimensão comum, e eu já vou falar desta dimensão comum, que para mim é muito importante, que obviamente vai contra e faz uma crítica a essas tendências que nas 3 perguntas foram criticadas. A ideia do comum é uma ideia hoje muito forte. É uma ideia hoje muito forte porque nós sentimos que o mundo está muito fragmentado, que o mundo está muito intolerante, que o mundo está muito antidemocrático, que o mundo está muito incapaz de respeitar as diversidades, de respeitar as culturas, de respeitar diferentes pontos de vista e, infelizmente, estamos a ver o que está a acontecer na Ucrânia, o que está a acontecer na Rússia, estamos a ver o que está a acontecer em Israel, o que está a acontecer na Palestina. Não estamos a ver, e devíamos ver, o que está a acontecer em África. Em África hoje estão a acontecer guerras muito mais mortais do que na Ucrânia ou do que em Israel. Ninguém fala delas. São guerras invisíveis, onde morrem centenas de milhares de pessoas. Então o mundo está numa situação particularmente grave. E ao afirmarmos o comum, ao afirmarmos a ideia do comum, a ideia de dizer a escola é, talvez, e veio no sentido da última pergunta, a escola é, talvez, a única
instituição que ainda nos resta para tentarmos uma humanidade comum, em paz com a terra, por um lado, em paz com os outros, pelo outro lado, em paz com o clima, em paz com tudo o que é o debate ambiental e em paz com os outros, que fazem parte de uma humanidade comum. E uma das razões porque nós nos devemos bater contra o fim da escola, e em particular contra o fim da escola pública, é justamente que ali é o lugar, e vou utilizar um conceito muito utilizado por um grande autor chamado Ivan Illich, um homem que escreveu há 50 anos, que era, aliás, colega e amigo e trabalhou muito com o Paulo Freire, e ele utilizava o conceito da escola e da sociedade convivial ou convivencial. Isto é, a escola onde se aprende a viver com o outro que é diferente de nós, que pensa de maneira diferente, que sente de maneira diferente, que tem uma cultura diferente, que tem pontos de vista diferentes, mas que faz parte da mesma humanidade do que nós. E a escola tem aqui, por isso, um papel central, e essa afirmação do público e do comum são duas questões centrais para mim e que respondem, em parte, à primeira e à terceira pergunta que foram feitas. Sobre a segunda pergunta, o que é importante dizer é que houve um equívoco histórico, alimentado por muita gente, que é o equívoco de acharmos que a escola é uma espécie de prolongamento da família, é uma espécie de prolongamento da casa, não é? E não é. A escola é importante, é fundamental, porque a escola é diferente da casa, porque a escola é diferente da família. A família tem um papel na educação, sim, a família tem um papel enorme na educação, mas o papel da educação familiar é diferente do papel da educação escolar. São radicalmente diferentes. E se não percebermos essa diferença, não conseguimos compreender a importância da escola. E vou dar o exemplo da religião. Eu venho de uma família católica. Não sou católico praticante, mas venho de uma família católica. Os meus pais, que eram católicos, sempre me educaram na religião católica. E bem, era a religião em que eles acreditavam. E se eles acreditavam naquela religião, era normal que eles me educassem na religião em que eles acreditavam. É isso que faz parte de uma educação familiar. É aquele lugar onde os nossos pais nos transmitem as suas crenças, as suas convicções, as suas maneiras de pensar, etc. É normal que o façam. Mas os meus pais, na escola, nunca quiseram que eu tivesse educação católica. E sempre disseram, na escola nós queremos que o António aprenda todas as religiões, e aprenda todas as culturas, e aprenda todas as coisas do mundo. A família faz-se para educar naquilo em que nós acreditamos. A escola faz-se para conhecer tudo, para conhecer a ciência, para conhecer as culturas, para conhecer as religiões, para ter uma mundividência de outra ordem e não para fazer nenhum tipo de doutrinação, seja católica, seja religiosa, seja o que for, não é? Ora, esta distinção entre a família e a escola é central para percebermos o nosso papel como escola pública. E porquê é que esta distinção é tão importante? Porque o objetivo primeiro no sentido de primordial, no sentido de primacial, no sentido do mais importante,
O objetivo mais importante da escola é o quê? Há muitas respostas. Há muitas respostas. Mas eu poderia dar-vos a resposta que eu dei no livro Professores, Libertar o Futuro. Esqueçam os professores e fiquem apenas com libertar o futuro. A missão mais importante de uma escola é libertar o futuro das crianças. É dar futuro às crianças. É abrir-lhes possibilidades. É abrir-lhes mundo. É dar-lhes um mundo a que eles nunca teriam chegado se tivessem ficado apenas dentro daquela família, ou dentro daquela comunidade, ou dentro daquela cultura. É abrir possibilidades às crianças, é libertar-lhes os futuros, é dar-lhes mais possibilidades de futuro. É este o objetivo da escola. E é por isso que a resposta mais extraordinária, que eu ouvi dar à pergunta para que serve a educação, foi dada por um filósofo francês, um senhor chamado Olivier Reboul, que respondeu numa linha. E naquela linha está tudo para que serve a educação. E às vezes a gente até se irrita, porque diz, a gente, para responder esta pergunta, precisa de 200 páginas. E aquele homem, numa linha, disse tudo. E o Olivier Reboul disse assim, para que serve a educação? E a resposta dele foi, para ensinar às crianças tudo o que une e tudo o que liberta. Tudo o que nos une a uma cultura, o que nos une a uma tradição, o que nos une a uma comunidade e tudo o que liberta, tudo o que nos liberta. E o que nos liberta é a ciência, o que nos liberta é o conhecimento das outras culturas, é o conhecimento das outras religiões, é um outro conhecimento do mundo. E é isto que é importante. Espero ter sido capaz de responder ou de conversar convosco sobre as vossas 3 perguntas. Muito obrigado.